falar do caso Marielle, que foi um caso desta semana aqui, e tem muitas questões para te ouvir. Eu vou começar por uma que, assim, é delicada, mas importante, né? Houve uma decisão da família e de políticos do PSOL que influenciaram a família para que não houvesse, se tivesse tido a investigação no plano estadual, com o delegado que acabou sendo preso, comandando tudo, Rivaldo. Na época, eu defendia a federalização já lá atrás. Achava que, com tudo, mesmo com Temer no poder e depois Bolsonaro, ainda há na corporação, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, então, algum nível maior de independência e que isso poderia ter andado de forma mais rápida. Esse é um debate que é mais do campo jurídico, eu não quero aqui dizer quem errou, quem acertou, não estou fazendo, né? Mas, assim, você acha que primeiro, né, se agora você acha que ela chega em bom termo a investigação, e se essa questão de não ter federalizado antes acabou levando a esse tempo maior para chegar às conclusões, que só se chegou depois que federalizou, né? Eu tenho apontado desde o começo, até tive umas rusgas na internet aí com o pessoal progressista do Rio, sabe? Lá atrás, quando houve assassinato. Que eu falava o seguinte: olha, a Polícia Civil só não vai descobrir tudo e rápido se não quiser. Eu tenho 37 anos de exercício da advocacia. Né? 37 anos. Polícia, né, essas coisas, sabe, Renato, sabe. Quem conhece tira, como a gente conhece, sabe do que eu estou falando. A polícia, eu não sou criminalista, mas eu sempre estive muito perto da atividade de processo penal por causa da minha especialidade de ter atuado sempre em comum com criminalista. Tem mais de 400 processos no escritório. Não me meto a querer ser criminalista, mas conheço essa máquina, como é que funciona. A polícia sabe das coisas. Então, tem acusado desde o começo, falando: se a Polícia Civil não está encontrando é porque não quer. E aí, não querer precisa ser investigado porque que não quer. Né? E como estava sobre intervenção federal, falava: tem que haver uma investigação federal, não sobre o crime da morte, mas sobre o porquê que está havendo essa demora. Há uma suspeita aí de haver uma perturbação na investigação, né? Uma obstaculização à investigação, né? E isso lá atrás, assim, sabe, eu vinha afirmando, e porque me achava que era o caminho correto, né, de a seguir. Agora vem essa, para mim foi surpreendente até. Eu imaginava ter algum tipo de obstaculização, mas não tão grande, não tão clara. Eu dei uma lida transversal no relatório da PF, não dá para ler tudo, 500 páginas, não tem tempo, né? Mas li os principais trechos. A impressão que me deu é que a obstaculização está sobejamente provada. O que falta ali, eu acho que até, vamos dizer, uma persecução a mais agentes, porque não me parece que tenha sido só o chefe da Polícia Civil, o delegado lá de homicídios e o agente que tenham participado desse processo. Eu acho que teve mais gente ali em torno e acima do próprio delegado, do chefe da Polícia Civil, participando disso. Então, precisaria, talvez, a impressão que me deu. Mas está aprovado, isso me parece taxativo. O que eu vi, assim, me preocupou um pouco é que, com relação ao... É Frazão o nome dos caras, né? Frazão, é isso? Isso. Brazão, perdão. Ali, você tem mais... Você tem a delação, que para mim não vale nada, eu sempre defendi isso. Delação, para mim, nada em si a mesma coisa. A delação, ela vale se ela apontar caminhos para obter prova ou apresentar provas. E ali o que há são indícios, é uma profusão de indícios, nem profusão propriamente, existem alguns indícios. O mais intenso é que ele comenta, faz uma bravata de que ia mandar matar, é bravata, dá para ver pelo contexto ali. Ou seja, não prova nada, né? Então, eu acho que tem o campo probatório aí está com muita inferência e pouca base empírica. Isso é perigoso no sentido do cara acabar se livrando. A impressão que dá quando você lê o relatório
é de que eles chegaram, pelo menos, numa parte da história verdadeira. Porque eles falam, o fulano tal foi contatado através do ciclano, tem muito detalhe, isso é sinal de que é verdadeira a história ali, pelo menos uma parte lá, né? Então, agora o problema é que eu acho que eles não estão conseguindo trazer provas para o processo, assim, com a intensidade que eu esperaria. Então, aí eu vejo um problema. Mas, como regra geral, mostra não só a correção do ministro Flávio Dino e do governo Lula de ter peitado e trazido isso para o âmbito federal, precisava mesmo, porque tratava-se de investigar a investigação. A maior prova de obstaculização da justiça ali é o próprio inquérito, é a própria investigação do Rio de Janeiro. Nunca vi um inquérito com tanta falha e erros assim à luz do dia, assim, muito claros, muito evidentes e numa quantidade imensa. Quer dizer, houve efetivamente provocar uma forma de não investigar o que tinha que investigar, né? Então precisa investigar isso. Estava sob intervenção federal um período lá, é competência da Polícia Federal se investigar. E o Dino foi lá e peitou corretamente, botou para funcionar. Agora o Lewandowski funcionou muito bem também. O governo federal está de parabéns nisso aí, né? Nós só estamos nesse estágio porque a PF entrou no assunto, senão ia morrer esse tema. A Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio não tem independência para apurar isso aí, né? Então eu acho que é isso. Mas eu só faria essa pequena observação. Acho que seria bom estimular um pouco uma investigação que trouxesse mais provas aí. Só isso. Eu ontem conversava... O caso do homicídio. O Jean Willis mandou um artigo excelente, está na fora dele, podia pegar aqui o link e colocar, sobre o caso Marielle. Ele era deputado federal na época, né? E ele me contou um episódio, que eu acho que não tem nenhum problema de revelar aqui, da Fernanda Chaves, que era a terceira passageira do carro, né? Tinha o Anderson, a Marielle, né? E a Fernanda. Ela saiu, conseguiu não ser atingida e sobreviveu do atentado. Que esse Rivaldo e o Jean juntos estiveram na casa da Fernanda, onde ela estava escondida, porque ela, de repente, ela teve que ir para o lugar não sabido. E aí levaram este Rivaldo para lá e para conversar com ela. Ele disse que ele chegou com o mapa do Rio de Janeiro, Pedro, e falou assim: você pode identificar exatamente o trajeto que vocês fizeram? E ela, aqui, mostrou tudo até o ponto do atentado. E o Rivaldo, então, disse: não, a gente vai chegar, porque tem câmeras espalhadas por aí, e a gente vai descobrir as câmeras e chegar aí a placa do carro, pelo menos. Aquelas câmeras foram todas apagadas depois, Pedro. Com informação, você tem conhecimento do que fazia, da Fernanda. Também da Fernanda, né? Provavelmente também dos assassinos. E, no final, ele foi para cá, foi para lá, foi para cá. Ele perguntava a ela assim: e estão... Você chegou a ver alguma coisa? Tem alguma pessoa que você reconheça que estava no carro? Você conhece alguma das pessoas que ali estavam? Ela falou que só dava para saber que eram 3 assassinos. E só 2 foram presos, né? Até agora, 2 foram presos. Tem um terceiro elemento que ninguém denunciou até agora. Eles não entregaram. E o Rivaldo insistia muito para saber se tinha alguma pessoa pública, se tinha alguém que ela tinha visto. Provavelmente, se ela tivesse falado, ela estaria morta, se ela tivesse visto, né? Ela não falou porque não viu. Mas veja, o cara que era o investigador, que foi encontrar uma pessoa escondida, era, na verdade, o assassino. Não, e sabe é um roteiro de filme, né? E ele dizia para a família que era questão de honra desvendar esse crime. Ele falava isso para a família. Por isso que a família acabou deixando nas mãos dele, né? O Jean me contou ontem que ele, numa reunião com os deputados, a Jandira
também teria lembrado disso ontem, ele conversando com ela, e no final ele chora. E aí o Jean me disse, eu achei uma overreaction, não entendi. Porque, vamos lá, né, delegado, jornalista, advogado, está muito acostumado com esse tipo de coisa. Você pode ficar tocado, mas você não vai chorar. Você vai falar, assumo compromisso, tal. E você vê, ele fez toda uma cena para si e dizia que ele superestimava a suposta intimidade que ele tinha com a Marielle, como se eles fossem muito amigos. E o Jean falava, eu não sabia dessa super amizade, ninguém sabia disso. Mas uma coisa que eu achei também, é desagradável falar isso aqui, é um pouco até deselegante, mas é que é a realidade, né? Me parece. O Moro deu uma justificativa de que ele não apurou na época, pelo âmbito federal, porque a família da Marielle não quis. Gente, isso é uma visão medieval. Eu não sei de onde esse cara, qual faculdade que esse sujeito prendeu as coisas. Se havia, na época, fundada suspeita de obstaculização e investigação no momento em que a Secretaria de Segurança do Rio estava sob intervenção federal. A competência da Polícia Federal. Desculpe, particulares, como a família da Marielle, obviamente tem que ser tratados com o maior carinho, o maior acolhimento, mas a polícia não pode investigar por razões privadas. Ela investiga porque a lei manda investigar e não é escolha dela investigar ou não, é obrigada a investigar. Houve crime de obstaculização. A Polícia Federal tinha o dever de investigar. Falar que não investiguei porque a família da vítima não quis, com todo o respeito e a carinho que merece a família da vítima, não é ela que decide assuntos de Estado. Quem decide é a lei. E a lei diz que o crime de obstaculização de investigação é crime de ação penal pública, portanto, é de ofício. A gente chama que é uma investigação de ofício, não é a pedido de ninguém, é uma investigação que é dever da polícia fazer. Então, a justificativa do Moro foi absolutamente equivocada, me perdoe. Pode ter sentido político, humanitário, você ouvir a família, mas jurídico não. É um dever da polícia, é dever dele mandar investigar na época. Não o homicídio. Eu estou falando de investigar a obstaculização de justiça, que já estava muito evidente na época. E a razão, óbvio que não, ele usou a família, essa é a realidade. Ele usou a família para dar justificativa. Porque, na realidade, ele não queria investigar, porque o importante homem do Bolsonaro era o cara comandante da intervenção. E podia, eventualmente, ser atingido. Até não foi. Mas podia ser atingido pela investigação. Então, ou seja, ele queria preservar, essa me parece a razão, talvez eu esteja enganado. Queria preservar membros do governo. E agora está usando aí a família como justificativa. Né? A extrema-direita está usando, vocês viram ontem aquela Júlia Zanata, deputada do Fuzil, na CCJ, falando que vocês que não quiseram federalizar, vocês, porque o governo queria... Só que o que a família fala é como que ia federalizar se tinha indícios de que o Bolsonaro estava aparelhando a Polícia Federal, inclusive o Sérgio Moro saiu da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, né, falando isso, né, que o Bolsonaro queria colocar alguém que protegesse o filho dele na Polícia Federal. Eu entendo esse argumento também, mas a questão é que não tem escolha. Se a Polícia Federal não investigou aquela época, cometeu crime de prevaricação, precisa investigar. Porque não é escolha da Polícia Federal. Pode ser Bolsonaro o presidente, pode ser o Papa, pode ser quem for. A lei é clara, a Polícia Federal tinha o dever de investigar. Não investigou, cometeu crime. Tem que investigar quem cometeu o crime. Tem outro crime para investigar. É a prevaricação de não ter investigado antes. Essa demora que falou o Renato aí. E que prejudica para burro a investigação. Prejudica para burro, some prova, fica mais difícil apurar. Nossa, não tem nem o que falar. Né? A tarefa hoje que a Polícia Federal fez foi muito mais difícil do que se tivesse feito há 5 anos atrás. Então, mas isso não foi à toa. Na época já havia motivos para a PF investigar. Não investigou, cometeu crime de prevaricação. Precisa investigar. Quem que deu causa a isso? Foi o Moro? Quem é que foi? Precisa investigar. Não tem investigado? Mas a família esquerda que não quis. Mas de onde que é a esquerda aí?
E família manda investigação pública. Isso não é motivo. Isso não... O delegado não tem que ficar consultando a família da vítima se investiga ou não. Se é dever dele investigar, ele tem que investigar. Não tem... Um crime foi cometido, uma pessoa morreu. Né? Havia uma investigação em andamento, essa investigação foi obstaculizada. Houve uma organização criminosa que agiu para poder impedir a investigação no Rio, no momento que estava sob intervenção federal, logo a competência da Polícia Federal. E tem um detalhe, hoje a manchete da Fórum era, pelo menos, o Wilson Witzel, que foi governador do Rio, que foi cassado, entre outras coisas, porque um dia chegou no ouvido do Bolsonaro e falou que ele já tinha... A outra coisa, tem uma fala aqui que é importante, que estão falando errado. O STJ recusou a federalização. Ele recusou a federalização da investigação do homicídio. Eu estou falando aqui da investigação da obstaculização. A investigação da investigação. O STJ não recusou a investigação da investigação, porque não tem como. É competência da Polícia Federal mesmo. Eu não estou falando aqui de investigar o homicídio da Marielle naquela ocasião. Eu estou falando de investigar o porquê que houve essa obstaculização que hoje foi constatada, que já havia na época. E eu até estava falando disso, que o Witzel disse que ele procurou o Braga Neto para saber como é que estava a investigação, gente próxima do Braga Neto. A gente já tem aqui os suspeitos, os assassinos, no caso os assassinos, não os mandantes, não temos os mandantes, mas não vamos avançar com isso agora por conta da eleição, porque pode prejudicar o Bolsonaro. Ele está acusando o Braga Neto de ter tomado essa decisão para não prejudicar o Bolsonaro. Isso é crime. Se for verdade... O executor morava no Vivendas da Barra, era vizinho do Bolsonaro, o Rony Lessa. O Elcio de Queiroz não, mas o Rony Lessa. Estão soltando uma série de fake news, eu vi no Twitter. Não, mas foi o STJ. O STJ recusou, na época, que se federalizasse a investigação do homicídio. Não a investigação da obstaculização, que é competência federal, porque estava sob intervenção federal a Secretaria de Segurança. A autoridade que mandava na área de segurança era federal. Então não há muita dúvida disso de que, na realidade, a investigação da obstaculização cabia sim à Polícia Federal na época. E não foi feito. Muito bem. Dele tem mais alguma pergunta? Não, e agora o Braga Neto ter nomeado, né, esse Rivaldo e depois soltado uma nota de que não, ele não sabia, foi outro general. Isso o Braga Neto não tem que ser investigado também, porque um dia antes do crime, o Rivaldo foi nomeado. Depois ele não anunciou os assassinos antes de se definir a eleição no segundo turno, tendo os nomes. Podia ter dado fuga e tudo desses caras, porque eles sabiam que estavam em iminência de ser preso. Eles contavam com o chefe da investigação, né, a favor deles. Quer dizer, o Braga Neto é um personagem, Witzel, né, personagem que está envolvido até as tampas nisso. Né? Por isso que eu falei de que eu acho que precisa aumentar na obstaculização o universo de investigados e o universo de envolvidos. Não me convenceu a história de que só está na parada o chefe da Polícia Civil, o chefe da Homicídios e o tal do agente lá. Não me convenceu, sinceramente. Nem a mim. Para um caso dessa repercussão e o nível de obstaculização que houve, o desvio que foi feito na investigação, mas não me convence mesmo. Então, eu acho que... Não, acabou. Não acho. Acho que tem muito que se investigar ainda. Principalmente no que diz respeito aos cúmplices, que são aqueles que impediram a investigação. No limite, porque ainda tem o terceiro elemento do carro. Ainda tem o porteiro do Vivendas da Barra. Tem coisa muito estranha aí, que eu quero dizer que assim, precisa ser investigada também. Né? Porque os caras voltaram para o Vivendas da Barra, segundo o porteiro, e tinha anotação lá, tocaram na casa do Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro é assassino, mas podem ter passado lá para falar alguma coisa, para contar a novidade. Eu não duvido de nada. Olha, de nada.
Pior que passaram 6 anos, né? Como disse o Pedro, muito mais difícil agora, né? Porque muito difícil. Combinar. O assassinato da Marielle acabou sendo também um importante ativo na campanha eleitoral, inclusive do Witzel. Eles quebraram placa, fizeram aquilo tudo, ela virou traficante no mesmo dia. Eu sempre conto essa história aqui. O Lucas estudava numa escola aqui, onde o marido da dona postou aquele... tirou da escola, evidentemente. Postou aquele meme de que ela era mulher de traficante e tinha foto na favela. Eu lembro disso. Teve uma desembargadora que andou falando isso também, não foi? Exatamente. Pedro, vai lá. Descansa, meu amigo. Muito obrigada, Pedro. Estou vendo que você está vestido para trabalhar, né? Não para descansar. Tô indo na treta aí, no rolo, na confusão. Obrigado, gente. Valeu, Pedrão. Muito obrigada. Tchau.